E a todos? Estão bem dispostos? Estão dispostos a ouvir? Eu quero pedir a vossa caridade e compreensão para este momento que eu escolhi porquê. É que vou dar muito trabalho ao Espírito Santo para nos poder falar. Isto porque só ao meio desta semana é que me foi pedido para fazer este serviço. De modo que não tive o tempo que eu desejava e era necessário para preparar. Por isso é que eu vou pedir ao Espírito Santo que tenha o trabalho de fazer muito porquê, para que vocês possam receber dentro do vosso coração aquilo que Ele quer dizer. Porque aquilo que eu falo, peço que seja Ele a falar em mim para vós. Aquilo que vocês vão ouvir, fazer agora um minuto de silêncio no vosso coração, pedir ao Espírito que fale dentro de vós, porque Ele está em vós e é Ele que vai falar em vós. Um minuto de silêncio não é muito para pedir ao Espírito que ilumine o vosso coração, que vos santifique com a palavra, com aquilo que Ele tem para vos dizer. Ele tem para vos dizer. Acho que já parto com vantagem, porque a vossa oração vai dar força com vocês a todos para escutar e para falar e para colocar no coração de cada um aquilo que cada um precisa para crescer no Espírito. E pensando eu o que é que vos podia dizer, sobretudo que não se tratava, não é habitual dizer o dia de Pentecostes em que a Assembleia se realiza, daí para mim pensar que é que vou falar no dia da Santíssima Trindade. O que é que eu queria falar? Da Santíssima Trindade. Eu também ia falar do Espírito Santo. Porquê? Porque Ele está desde sempre. É desde sempre. A comunicação da Trindade. Na carta aos Gálatas, São Paulo diz o seguinte, Gálatas 5:25: se vivemos no Espírito, sigamos também o Espírito. E é isto que eu vos exorto a fazer nesta manhã. Se vivemos no Espírito, sigamos também no Espírito. Jesus, antes da última ceia, quando com os seus discípulos orava e os exortava e ensinava, temos o modo que a Eucaristia foi hoje também um sinal. Se me tendes amor, cumprireis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós é que o conheceis, porque permanece junto de vós e está em vós. Foi por aí que começámos, nas orações que vos fiz, a ouvir o Espírito do vosso coração. Ele está em vós, Ele fala em vós, Ele está dentro de vós. Vós conhecei, Ele conhece-vos. Seja esta manhã uma descoberta interior também de como o Espírito fala dentro de cada um de nós. E neste tempo pascal que agora terminada também a celebração de Pentecostes, importa recordar que este milagre que a liturgia faz, de modo especial a Eucaristia, não é comemorar um acontecimento passado, não é alguma coisa histórica, mas sim Cristo continua na sua Igreja a fazer brilhar todas estas facetas do mistério pascal da revelação de Jesus Cristo ressuscitado, que nos deixa o seu Espírito depois de ressuscitar. Na liturgia de Pentecostes, toda a liturgia vive à sombra deste grito, deste pedido, desta súplica. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Temos todos a consciência que já recebemos o Espírito
Espírito Santo pelo batismo e pela confirmação. Renascemos pela água e pelo Espírito. Sabemos também que em cada sacramento existe aquilo que se chama a epiclese, ou seja, o pedido que o Espírito Santo venha naquele momento e atue, pela sua força, naquele sacramento. Em todos eles, o Espírito é invocado para que haja, para que faça aquilo que é necessário para que aquele sacramento tenha a sua ação total, plena e eficaz sobre aquele que é pedido e que vai receber. Esta força é indispensável para a vida cristã, e sem esta força que vem do alto, nada há no homem que seja inocente, como cantamos na sequência de Pentecostes. Os capítulos 14 e 15 do Evangelho de São João lembram-nos que esta espera do Espírito, este desejo do Espírito Santo, corresponde à promessa que Jesus nos fez. Assim, a Igreja, quando faz, não está à espera daquilo que não vem em si, à espera daquilo que lhe foi prometido. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo e há de recordar-vos o que eu vos disse. João 14, 26. Pedir ou desejar este dom de Deus, o dom do Espírito, é desejar o próprio Deus. É implorar que Ele seja, esteja e venha manifestar-se, que venha ao seu povo e o encha das suas bênçãos, que nos introduz, afinal, no mistério do amor, no mistério de Deus, no mistério da vida na Trindade. E se Deus é Trindade, conforme temos vindo a falar durante os tempos de formação que temos tido todos os meses, se Deus é Trindade, antes de mais, Ele não revela algo, mas Ele revela-se a si mesmo. Ele manifesta a sua vontade de se dar a conhecer, de se ser amado, de nos amar. E ao revelar-se a si mesmo, ao revelar o seu mistério, Deus revela ao homem o mistério de si mesmo, o mistério do homem. A revelação cristã nunca fala de um Deus impessoal, de um Deus sem rosto, de um Deus sem nome. A revelação cristã refere-se sempre a algo concreto que se comunica, a um Deus pessoa. E o Deus pessoa tornou-se um de nós em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação de um Deus pessoal, manifesto, presente. Comunhão de três pessoas. E a essência de Deus é exatamente isso, é a comunhão entre as três pessoas, que a torna manifesta e comunicável. Isto é Trindade. A vida íntima, eterna, aquilo que constitui o próprio Deus, o ser de Deus, é ser comunhão, estar em comunhão, fazer comunhão. O mistério da Trindade só é possível ser captado no seu sentido e significado desta revelação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no conteúdo que nos deixa as palavras de Jesus no Novo Testamento. Neste mistério de Cristo revelado, de Cristo que revela o Pai, de Cristo que nos promete e nos vai enviar o Espírito, é patente, presente no conteúdo da mensagem do Novo Testamento. Esta mensagem de Jesus refere-se sempre a seu Pai. Jesus nunca fala de si nem por si. Tudo quanto diz da parte de seu Pai e diz aquilo que ouve e que o Pai pede que ele diga. Jesus revelou um Deus que é Pai num sentido que não era conhecido até esse momento. Não é somente enquanto Criador, mas sobretudo é Pai eternamente, porque tem um Filho que nos enviou e nos manifesta aquilo que Ele, como Pai, é. A imagem do Pai é o Filho. O Filho é a imagem do Pai. O Filho único, no qual só existe uma relação, uma missão. É o amor. Dito de outro modo, a boa nova, a boa notícia, o Evangelho é Evangelho trinitário. E a divindade do Espírito só pode ser pensada, criada ou professada como divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este é o grande mistério de Deus. Se Deus é Trindade, só a Trindade é que é o único Deus. Diz isso mesmo Santo Agostinho. A Páscoa torna-se então, nesta revelação de Deus, na revelação da Trindade, torna-se um acontecimento central, que culmina toda a vivência histórica de Jesus, que culmina toda a comunicação que Deus tinha para nos fazer. Tudo quanto Deus tinha para nos dizer já nos foi dito. Culminou com o último suspiro de
No mistério da cruz, por seu lado, revela-se um Deus Pai, um Deus que não abandona o seu Filho. E é exatamente essa oração, essa súplica de Jesus, esse grito: Pai, porque me abandonaste? Porque ele sabia que o Pai não abandonaria. Ele implorou ao Pai que não o abandonasse. Esta exclamação: Pai, porque não o abandonaste, quer dizer: Pai, eu sei que me abandonas, tu vem ao meu socorro, porque eu estou a morrer. E Jesus morreu em união com o Pai. Ou seja, quando consumou a totalidade dos seus dias, da sua vida, Jesus estava já plenamente unido ao Pai, a quem entregou o Espírito. Este Deus que se manifesta na cruz não é um Deus que não sofre, mas é um Deus que sofre connosco como nós. É um Deus que não é indiferente ao homem, é um Deus que sofre como o homem, que cuida das fraquezas do homem, que cuida do sofrimento do homem. É um amor que nos atinge, cada um de nós, porque é sentido, vivido, à maneira humana, por Jesus. Deus sabe amar-nos à nossa medida, porque o seu Filho experimentou essa medida de amor, esse sentimento, essa forma de amar e ser amado. Jesus teve essa experiência de amar e ser amado. Jesus sentiu o amor de sua mãe. Jesus amou sua mãe. Jesus sentiu o amor de seu pai. Jesus amou seu pai. Por isso, Deus, em Jesus, sabe o que é amar. Sabe o que é não ser amado. Porque experimentou ser amado. Por isso, nada em Deus é indiferente ao ser humano. Deus fez toda a experiência enquanto é humano. Por isso é capaz de nos compreender e de nos amar como somos. João Paulo II dizia, ao falar deste mistério, que nos encontramos diante de um mistério paradoxal de amor. Em Cristo, sofre Deus, rejeitado pela sua própria criatura. Ele próprio exclamava: não creem em mim, quando se afastava dos fariseus, que não acreditavam nele. Ao mesmo tempo, na sua morte, Jesus entrega também o Espírito, no abandono confiante e filial, na expectativa da reconciliação que a ressurreição tornará definitiva e plena. São Paulo lembra isto mesmo aos Efésios 2, 13 e 18. Em Jesus Cristo, vós que estáveis longe, fostes trazidos para perto, graças ao sangue de Cristo. Por meio de Cristo, podemos, uns e outros, apresentar-nos diante do Pai, num só Espírito. Vou mudar a licença, porque eu quero ver toda a gente, eu não estou a ver as pessoas. Vou puxar para aqui o arranjinho. Não se importa. Não, estava só a tirar as flores, sim. Aquelas duas. A Páscoa, este paradoxo de um Cristo crucificado, ressuscitado, revela esta história trinitária de Deus, Deus que é a Trindade, que em comunhão exprime a verdade, que é Deus, testemunhada por um amor único,
inimaginável, o amor de Jesus Cristo. Santo Agostinho diz: verás a Trindade se vires o amor. É esta economia de salvação, é este desenvolvimento de todo o mistério da salvação, em que se guarda o sentido último desta realidade inteira. Se a essência de Deus é ser comunhão, então o homem, como criatura de Deus, de um Deus comunhão, será chamado à comunhão com o seu Criador e com os outros homens, porque nada mais Deus quer senão ter-nos consigo no seu seio, que sejamos um com Ele. Por isso, se Deus é amor, se Deus é comunhão, Ele quer-nos em comunhão consigo, quer-nos no seu amor, quer-nos amorosos. E este é o nosso Deus, o Deus que nós confessamos no credo, que na sua essência é Pai, é Filho e é Espírito Santo, Santo da santidade de Deus. É este o nosso Deus, um mistério de amor, porque é a comunhão de três pessoas que se amam e só se amam. E é por isso um mistério sem fim, um amor que nunca acaba. Se calhar aquilo que mais nos custa na morte é a quebra da relação amorosa com aqueles de quem gostamos e que partem. Mas é este o grande mistério, a grande novidade de Deus, é que o amor dele nunca acaba. Porque a relação com Deus nunca acaba, a menos que nós queiramos que ela acabe. E não queiramos, resistamos ao amor de Deus. Mas em Deus nunca acaba esta relação amorosa. Por isso é que a eternidade é a coisa mais feliz, porque é a permanência daquilo que melhor o homem tem, que é o amor. Pensem em alguma coisa melhor que o amor. Pensem. Quem descobrir, diga que eu vou querer isso também. Quando Ele não está, quando Ele falta, como é que ficamos? Lágrima no olho, tristes no coração. Seja em que circunstâncias for, desde que nascemos. E criança que não é amada no seio de sua mãe, naturalmente terá à partida essa falta, essa mágoa, que só no íntimo do íntimo do íntimo poderá ser descoberta. Mas por isso, quem é amado sente alegria. E sentimos alegria em amar. Olha só como os namorados andam alegres e felizes quando se amam. Não é? Parecem passarinhos na primavera. É isso mesmo, é isso que Deus quer nos alegres passarinhos. Amar e ser amados. Percebemos então o que significa Deus comunhão, o que significa Trindade comunhão, se tivermos em conta esta revelação de um Deus que é amor. Esta expressão significa que Deus é Deus precisamente porque desde toda a eternidade o Pai livremente amou o Filho no amor. E com o Filho gera esse amor que é o Espírito. O Espírito é o resultado, o fruto permanente da relação amorosa entre o Pai e o Filho. Vive o Pai pelo Espírito no amor do Filho. O Filho vive no amor do Pai pelo Espírito. Cada pessoa divina é distinta porque possui a realidade própria do amor. Uma e outra têm o mesmo amor, mas distintamente. Um amor de pai, o outro amor de filho. E são-nos enviados, na pessoa do Espírito, na totalidade do Pai e do Filho. Ou seja, quando Deus nos envia o Espírito, envia-se a si mesmo, no mistério da comunhão que é Pai e Filho, que nos é confiado no amor da dimensão da comunicação de Deus. Por isso o Espírito representa a totalidade do Senhor, Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. E é Ele próprio, fonte do amor que vive em nós. Nós vivemos no amor de Deus, se connosco tivermos o Espírito. Nós matamos o amor de Deus em nós, se deixarmos morrer o Espírito que nos foi comunicado. E o pecado é este mesmo, é matar a relação amorosa com Deus. Preferir outro amor. A diferenciação entre as três pessoas da Trindade pode escrever-se deste modo. Tudo provém do Pai, tudo é realizado, manifesto e atualizado no Filho, e tudo chega ao homem, e nele se torna presença e experiência pelo Espírito, no Espírito Santo. O regresso a Deus segue o caminho inverso daquilo que nós agora descrevemos. No Espírito, através do Filho, chegamos ao Pai. Neste sentido, é sempre o Pai que tem a iniciativa da história da salvação. Tudo procede do Pai, que quer comunicar ao homem a sua vida trinitária, ou
seja, o amor. O Filho concorda, isto é, quer o mesmo que o Pai quer. Quer ser aquele em quem e por quem o projeto da salvação, da revelação do Pai, se manifesta. Isto é, a união de Deus com o homem. E nada mais Deus quer do que comunicar-se, tornar-se um só ao homem. O Espírito, por seu lado, é aquele que liberta a criação destes limites naturais da criatura e o torna capaz de receber Deus. Nós somos capazes de receber Deus, porque o Espírito em nós faz caminho para abrir o coração à recepção deste amor. Dito de outro modo, o Espírito Santo é aquele que torna eficaz e realiza a ação do Pai e do Filho ao longo do tempo da história da revelação, da história da salvação. Santo Atanásio dizia: todo o bem desce do Pai através do Filho e chega a nós através do Espírito Santo. Isto é obra das três pessoas empenhadas na mesma missão, que é acompanhar o homem na descoberta do amor e na compreensão de quem é Deus, fundamento da realidade e da verdade, do próprio ser e de todo o ser. Diz o Catecismo da Igreja Católica: esta obra comum e pessoal ao mesmo tempo, toda a economia divina faz conhecer não só o que é importante e as probabilidades das três pessoas, sem de modo algum separar, e todo aquele que dá glória ao Pai fala pelo Filho, no Espírito Santo. Todo aquele que segue Cristo fala porque é o Pai que o atrai e é o Espírito que o move. Eu repito, todo aquele que segue Cristo porque é o Pai que o atrai e é o Espírito que o move, que o impulsiona. Encontramos no Evangelho de São João, nas cartas de São Paulo, esta expressão: a vida no Espírito, dentro do próprio Espírito. Deixamos possuir pelo Espírito e iremos no Espírito. E esta expressão leva-nos a refletir acerca do significado deste mistério de Deus, tornado próximo, tornado visível. Porquê? Porque através do Espírito, este que é o Deus invisível, longínquo, incomunicável, distante, a Deus nunca ninguém viu, diz o próprio Jesus, torna-se no Espírito um Deus connosco, presente. Como diz a Escritura, diz São Paulo, esta expressão: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração dos homens não percebeu, torna-se. Foi isso, perdão. Aquilo que o coração dos homens não percebeu, revelou-no Jesus. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito Santo. Quem conhece a fundo a vida íntima do homem é o Espírito do homem que nele reside. Da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. Quer isto dizer que se ele não possuir em mim o Espírito, não deixar que ele me revele o Pai, eu não conheço o Pai. Se eu não tiver em mim o Espírito, não deixar que ele me revele o Espírito, quem é o Filho, eu não conheço o Filho. Porque é o Espírito que me revela em mim. E só o Espírito é capaz de revelar qualquer uma das pessoas da Trindade. Porque só Ele é Trindade. Só Ele é essência do próprio Deus que se comunica. João Paulo II escreveu na carta sobre o Espírito Santo, que se chama Domine Vivificante, o Senhor que dá a vida, diz o seguinte: na sua vida íntima, Deus é amor. Amor comum às três pessoas. Amor pessoal é o Espírito Santo, com o Espírito do Pai e do Filho. Por isso, ele perscruta as profundezas de Deus como amor que se dá, como um dom que não é criado. Pode dizer-se no Espírito Santo, a vida íntima de Deus, que é unitrino, se torna totalmente dom, permuta de amor. Amor entre as três pessoas divinas. E ainda, no Espírito Santo, Deus existe à maneira de doação, à maneira de dom. O Espírito Santo é esta expressão pessoal, ou seja, na sua pessoa, desse dar-se, doar-se, desse ser amor, e como amor ser pessoa. Isso é o Espírito. É pessoa amor, é dom pessoa, é amor dom. Temos aqui uma riqueza insondável, diz João Paulo II,
da realidade, uma profunda manifestação porque as palavras não conseguem transmitir por inteiro do conceito de pessoa em Deus, que só a revelação divina, só o Espírito nos pode dar a conhecer. Deus põe-se em comunhão com as criaturas, com o homem, no Espírito. Preenche esta distância infinita que nos afasta de Deus, que separa a criatura do Criador. Deus, do homem, torna-se um Deus para nós, um Deus connosco, um Deus em nós, pela mediação da comunicação do seu Espírito, pela nossa vida no Espírito. Não só não há nenhuma comunicação de Deus às criaturas que não seja feita pelo Espírito, como ela não é possível. Não se pode dizer, é invisível, é incomunicável, é incompreensível, e pelas mesmas razões que não existe nenhuma experiência relativa a Deus e às coisas de Deus, a não ser no Espírito. E uma das formas da presença, da comunicação de Deus, encontramos-la na sua palavra. Vamos ver agora esta relação entre o Espírito e a palavra de Deus. Não se pode ter a experiência de Deus, da sua palavra, na Escritura, se ela não for inspirada por Ele. A Sagrada Escritura, a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. E só por isso é que é a palavra de Deus. De facto, a Sagrada Escritura, enquanto palavra de Deus dirigida ao homem, oferece-lhe a possibilidade de se encontrar com Deus num diálogo livre, mas de vida, de comunicação da vida do próprio Deus. Ora, se é impossível que a revelação de Deus, da sua palavra, aconteça sem o Espírito, que torna visível o invisível, palpável e inapalpável, é porque na Escritura está presente um único dinamismo do Pai, que chega ao Filho, e do Filho, no Espírito, chega a cada um. Isto significa que a experiência de Deus, através da sua palavra, é concebida nesta moção, nesta comunicação do Espírito Santo, que orienta o homem na procura da verdade. Por isso é que Jesus diz que este Espírito é o Espírito da verdade. E Ele é que nos comunica esta verdade da descoberta da presença de Deus, da sua palavra. No século XI, Simeão, que é conhecido pelo novo teólogo, fala do Espírito como a boca de Deus. O Espírito é aquela voz de Deus, a boca de Deus que nos fala. Diz ainda, a boca de Deus é o Espírito Santo. E a sua palavra e o Verbo é o seu Filho, que também é Deus. Portanto, o Espírito Santo fala pela palavra, fala o Filho, e falando o Filho, revela o Pai. Todos são de Deus. Um só Deus. Na Escritura não se trata, portanto, de uma inspiração que o Espírito exerce apenas no momento em que o texto é escrito, no momento em que o texto é comunicado, mas também de uma assistência que o Espírito faz em nós quando fazemos a leitura orante da palavra de Deus. Aí sim, é o Espírito que nos revela aquilo que lá está comunicado por Deus como realidade divina. E é por isso é que a Escritura é divinamente inspirada, e por isso é que a Escritura é divina, e por isso é que a Escritura devemos a adoração da presença de Deus que nos comunica. Nós muitas vezes não damos valor e o devido relevo à presença da palavra em nossas casas, mesmo na própria igreja. Somos capazes de perceber que Jesus está presente no sacrário, Jesus pessoa, e nós somos capazes de perceber esta presença real de Deus na sua palavra, de Jesus que nos fala na sua palavra, que merece igual veneração, que é um idêntico mistério ao mistério da Eucaristia. Um Cristo pessoa tornado presente, outro Cristo palavra que fala sobre. A vida dada à palavra de Deus é a obra do Espírito Santo. A Bíblia ficaria letra morta, sem sentido, incapaz de comunicar, se o Espírito Santo não a tornasse eficaz a cada momento que nós a ouvimos, a escutamos, a ler. Nada perceberíamos daquilo que está escrito, se não fosse o Espírito a revelar-nos. E todos vós temos essa experiência, eu estou seguro disso.
de algum dia que abriram a Escritura, estavam a ler uma passagem e de repente, sem saberem nem como nem porquê, uma coisa que tinham lido já 20 vezes, se vos torna com outro símbolo, com outra comunicação, com outra realidade presente, vos diz alguma coisa naquilo. Isso vem da parte de Deus, no Espírito. A palavra é vinda por meio do Espírito que está nela, o mesmo Espírito que esteve no Filho e no momento do batismo, de modo particular, quando desceu sobre ele, no Jordão. Por outras palavras, torna-se viva esta palavra, uma realidade salvífica para cada homem, unicamente graças ao Espírito que é docilmente acolhido e apoiado, já que não se pode compreender a Escritura sem o auxílio do Espírito Santo. A Escritura tem de ser lidas mediante o mesmo Espírito com que foram escritas e através dele, o Espírito, devem ser compreendidas. Este Espírito Santo é, portanto, poder de encarnação na palavra, poder da presença, da verdade e da escuta. Sem ele, a palavra não tem sentido. É inoperante, é exterior, inconsistente. Ao mesmo tempo, é o próprio Espírito que nos prepara o coração para a escuta, torna-o capaz e desejoso de acolher esta palavra. E nisto é a fé, como dom do Espírito, que nos torna capazes de acreditar que é o Senhor que nos fala na Escritura. É o próprio Espírito que nos dá este dom para acreditar na palavra. Temos, portanto, experiência de Deus, não só na palavra, mas também na tradição da Igreja, através do ensino, através da catequese, através de todas as verdades que são comunicadas e que são a verdade comunicada e transmitida a todas as gerações pela Igreja como testemunho de Deus que fala ao seu povo na Igreja. Todo o conhecimento de Deus é dom do Espírito e acontece pelo Espírito Santo. Segundo São João, a função do Espírito será introduzir o crente nesta plenitude da verdade, na plenitude do verbo, e torná-lo eficaz no Espírito. Por isso, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, porque a sua ação orienta-nos para a verdade, que é Cristo. Conhecer Deus significa comunicar com Ele por meio de Jesus no poder operante do Espírito. Conhecemos Deus verdadeiramente na medida em que o homem comunica com Ele. Se queremos conhecer alguém verdadeiramente, temos que comunicar com Ele e Ele comunicar connosco. Sem comunicação não há conhecimento. Sem comunicação não há amor. De facto, o significado bíblico do termo conhecer é um significado profundo. É um significado perfeitamente humano, mas divino ao mesmo tempo. Porque conhecer é entrar na realidade mais íntima do outro. Conhecer tem na Bíblia um significado matrimonial, esponsal, da união íntima do casal. Nossa Senhora, quando respondeu ao anjo, dizendo que tudo aquilo era muito estranho para ela, disse: mas como é que eu posso ser mãe se eu não conheço o homem? Quer dizer, se eu não tenho intimidade com nenhum homem. Isto de conhecer Deus é entrar na intimidade com Deus. Esta é uma palavra bíblica profunda. Conhecer Deus é deixar-se amar, deixar-se possuir por esse Deus, entrar em comunhão íntima com Deus. E o Espírito em nós provoca uma união mais íntima do que qualquer experiência humana, mesmo a experiência matrimonial. A maior intimidade com o Espírito é incomparável com a maior intimidade humana da relação. É um contacto íntimo entre Deus e o homem que é iniciado desde sempre na criação e que é renovado, manifesta, aprofundado pela vida no Espírito. Por isso não se pode conhecer Deus sem o amar, como também não se pode amar a Deus sem o conhecer. Pensar em Deus e amá-lo é o Espírito. É um ato de união. Amar a Deus, amar o Filho, é comunicar com o Espírito. Conhecer Deus significa conhecê-lo no Espírito, na intimidade do Espírito.
E é o Espírito que põe os crentes em contacto vital com o Pai através da palavra, para os unir desse modo a si e assim poderem conhecer. Deus dá-se a conhecer. Deus abre-se ao conhecimento pela palavra. Descobrir a importância do Espírito Santo significa então perceber o sentido do projeto de salvação que no Filho o Pai ofereceu ao homem, manifesto em linguagem humana. Isto porque não é possível ter nenhum contacto com Deus se não for no Espírito. Eu repito, não é possível contactar com Deus, comunicar com Deus, a não ser no Espírito. Viver no Espírito significa simplesmente ser cristão, crer e conhecer, dar-se a conhecer o Deus revelado em Jesus Cristo. Viver no Espírito implica também deixar-se transfigurar por Ele, vivendo em obediência à vontade de Deus, descobrindo, tentando conhecer sempre o que Deus quer realizar na lei do mundo. Se o Espírito é esta ligação à experiência de Deus em nós e para nós, viver a sua memória para o cristão, fazer a novidade que é sempre perturbadora do mistério pascal, que é o mistério da reconciliação, da salvação e da libertação do pecado. É esta experiência no Espírito que todo cristão é chamado a estar aberto. É esta ação que o Espírito faz e provoca num testemunho de amor, sobretudo para aqueles que andam afastados de Deus. E deste modo, testemunhados em nós, eles se podem aproximar desta fonte da liberdade, de vida, e que vivam no lugar de Deus, que é o Espírito de consolação, o Espírito de amor. De que modo é que esta comunicação do Espírito se fez da parte do Pai? Foi em Jesus Cristo. Foi Ele que nos prometeu, foi Ele que nos enviou, foi Ele que nos falou dele e foi Ele que foi o primeiro objeto visível da manifestação do Espírito em Maria, no mistério da encarnação. É próprio do Espírito ser um lugar pessoal, de pessoa, no qual se torna possível o encontro com Cristo. É na experiência do Espírito Santo que se realiza a única mediação de Cristo, pelo qual cada homem pode ser introduzido na intimidade do Pai. Consequentemente, não é possível separar a missão e a tarefa do Filho da missão e da tarefa do Espírito. Tal como Cristo, o Espírito é comunicar. Tal como Cristo realça o papel do Espírito na comunicação de Deus e na resposta da fé, assim o Espírito se torna protagonista da preparação da vinda do Espírito, da vinda do Verbo, da Palavra de Jesus Cristo. Por outras palavras, o Espírito não vai revelar nada de si mesmo, a seu propósito, a seu respeito. O Espírito vem revelar o Verbo da vida. Esta é a sua ação, em todo lugar, em todos os tempos, antes do homem, será para além de toda a eternidade. O Espírito estará presente para nos falar da experiência da vida. Conhecer Cristo no Espírito significa então saber pela fé do mistério da palavra feita carne. Ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor a não ser sob a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. E esta novidade no Novo Testamento do Espírito Santo é uma relação única de Cristo com a terceira pessoa da Trindade. Ainda não manifesta, mas já presente na sua pessoa. O Espírito é Espírito de Cristo também. E Ele é um meio para conhecer o Deus Trindade. A presença do Espírito em Cristo é o sinal, o meio da revelação de toda a Trindade. A Ele é confiada a missão de atualizar no tempo este desígnio amoroso de Deus, que a partir da criação do universo, de modo especial o homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus, falando no meio dos profetas, vai manifestando progressivamente quem é esse Verbo, quem é esse que é anunciado, quem é esse que se torna presente encarnado na palavra. A palavra encarnada é Jesus.
Por isso, é o Espírito que vai tornando possível esta revelação de Jesus, de Cristo na Terra. É ainda o Espírito que, na plenitude dos tempos, faz com que se realize instantaneamente no ápice a autocomunicação de Deus com a humilhação do Filho, da segunda pessoa da Trindade, no seio de Maria, tornando-se um de nós. Ele que era Deus, não se valeu da sua condição, mas sujeitou-se à humilhação de se sujeitar à morte da pessoa. O início biológico de Jesus é, portanto, devido ao Espírito Santo, à sua ação. E por isso proclamamos no credo: foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Em Jesus realiza-se solenemente esta vontade, este desígnio de Deus, de se unir ao homem, divinizando desse modo, pelo qual se pode afirmar que Jesus, no poder do Espírito, é a união perfeita entre Deus e o homem. No mistério da encarnação, diz o Papa João Paulo II, a obra do Espírito que dá a vida atinge o seu cúmulo. Não é possível dar a vida que está em Deus de um modo pleno, senão fazendo dela a vida experimentada pelo homem, por um homem, que é Cristo, no tempo. Como o mistério da encarnação, do modo vivo, chora a fonte dessa vida divina que vem à história na pessoa de um homem chamado Jesus de Nazaré. É pelo Espírito que isto acontece. O Verbo, gerado antes de toda a criatura, torna-se primogênito entre muitos irmãos, como diz São Paulo na Carta aos Romanos. Torna-se assim também cabeça do corpo que é a Igreja, que nascerá da cruz e será revelada no dia de Pentecostes. E na Igreja, cabeça da humanidade, será então cabeça dos homens, de cada nação, de todas as raças, de todos os países e culturas, de todas as línguas, continentes, que são chamados à salvação. O Verbo fez-se carne, aquele Verbo no qual estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas tudo isto se realizou e se realiza sem cessar por obra do Espírito Santo. O Novo Testamento realça dois momentos fundamentais nesta relação entre Espírito e Cristo. Antes da Páscoa, o Espírito é dado a Jesus. Depois da Páscoa, depois da morte e da ressurreição, é Jesus que nos dá o Espírito. Inaugurando então deste modo um novo tempo, uma nova presença de Deus no meio de nós. Por isso, pode afirmar-se que Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, existe por obra do Espírito. Desde a sua concepção, Jesus é ungido pelo Espírito. Mas é com o batismo que esta unção no seio de Maria se manifesta verdadeira, visível. Jesus é constituído Filho de Deus por nós e para a nossa salvação. Ele é o Messias no momento do batismo. Esta consagração e esta investidura de Jesus pelo Espírito são realçadas por São Pedro no discurso que faz na casa de Cornélio diante dos discípulos e dos judeus. Atos 10, 37 e 31. Vós sabeis, diz São Pedro, o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Refiro-me a Jesus de Nazaré. Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. O Espírito estava com ele, ele e o Pai eram um só, viviam ambos no Espírito. De agora em diante, cada ação de Jesus não será mais que uma atualização da força do Espírito que estava nele, que o conduzia quase pela mão, que era operando em cada momento, em cada ação de Jesus. Assim, o primeiro ato que os Evangelhos nos relatam do Espírito, depois do batismo, é conduzir Jesus ao deserto para combater e vencer o diabo. Mateus 4, 1 a 11. O Espírito manifestar-se-á na vida pública de Jesus como força de libertação dos poderes do mal e nos milagres. E meus irmãos, meus amigos, não andemos à procura dos milagres, não à procura da expulsão dos demónios, seja de quem for, que não seja do Espírito. Na vivência sacramental, aí sim, temos a presença visível, garante, autêntica,
da ação de Deus que nos liberta do mal e de tudo quanto nos preocupa e nos invade de maldade. Não vamos a mais lado, não precisamos. Temos em casa, dentro de nós, o segredo e a solução de todos os males e de todos os problemas. E andamos à cata das bruxas, à cata de todos os mesinhos, para nos aliviar. E ficamos na mesma. Porque afinal não é aí que está a solução. É aqui. Tal e qual como Jesus. Foi pelo poder do Espírito que Ele fez o que fez. Foi pelo poder do Espírito que nele estava que Ele fez milagres, que Ele curou, que Ele deu paz, que Ele reabilitou, recuperou-os e acolheu os pobres. Que mais queremos? Que mais desejamos? Que mais precisamos? Santa Teresa diz: só Deus basta. Andamos à procura de mais que isso, do que não existe, do que não é possível. Dizia então: o Espírito manifestar-se-á na vida pública de Jesus como esta força libertadora dos poderes do mal, como anúncio e testemunho deste caráter definitivo da manifestação de Deus em Jesus. Mas é sobretudo no momento da morte de Jesus que o Espírito Santo está presente. E é pelo Espírito que Jesus Cristo se oferece a si mesmo ao Pai. É o Espírito que dá a obediência à vontade do Pai. Jesus é quem é, porque era possuído pelo Espírito. Vivia no Espírito. Digamos que a divindade de Jesus é a presença absoluta, possuída absolutamente pelo Espírito, pelo amor do Pai. Esta é a sua divindade. É ter sempre consigo presente a totalidade do amor do Pai e viver neste amor, sem poder contradizer esta relação amorosa com o Pai. A força do Espírito está também presente e é eficaz na ressurreição de Jesus. É verdade que o Pai ressuscita Jesus, mas isto aconteceu segundo o Espírito Santo, porque sofreu a morte no seu corpo, mas recebeu a vida pelo Espírito, diz São Pedro 1 Pedro 3,18. Como, aliás, acontecerá também com a nossa ressurreição, que é uma consequência direta da ressurreição de Cristo. Isto mesmo nos diz São Paulo, na carta aos Romanos 8:11. A elevação do Messias e da messianidade de Cristo no Espírito atinge o auge na ressurreição, quando nele se revelou como Filho de Deus, cheio de poder. Cheio de poder. Qual é este poder? É o poder da força. O Espírito que faz nascer Jesus é o mesmo Espírito que o ressuscita dos mortos e o constitui como o último Adão, o homem definitivo, tornado, por sua vez, o Espírito que dá a vida que Cristo nos transmitiu e nos deixou. Jesus, por ocasião da festa das tendas, prometeu que, depois da sua ressurreição, havia de dar o Espírito aos crentes. Se alguém tem sede, dizia Jesus, venha a mim. E quem crê em mim, que sacia a sua sede. Como diz a Escritura, hão de correr do seu coração rios de água viva. Jesus disse isto, referindo-se ao Espírito que deveriam receber os que acreditassem nele. De facto, ainda não viera o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Para João, portanto, a palavra permanece ineficaz sem intervenção do Espírito. Por isso é necessário o dom do Espírito para que a palavra se torne realmente salvador, salvífica, espiritual. O objetivo da encarnação de Jesus é, portanto, para além da glorificação do Pai, é a comunicação do Espírito aos homens. Diz São Paulo aos Gálatas 3, 13 e 14: Cristo resgatou-nos da maldição para que nele recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Santo Atanásio, aludindo a esta frase de São Paulo, conclui: o Verbo assumiu a carne para que pudéssemos receber o Espírito Santo. Deus fez-se portador da carne para que o homem pudesse tornar-se portador do Espírito. É bonito. A redenção é totalmente operada pelo Filho como ungido que veio e agiu com o poder do Espírito Santo, oferecendo-se, por fim, em sacrifício supremo na cruz. E esta redenção, ao mesmo tempo, é constantemente operada no coração de cada um de nós, nas consciências humanas, na história do mundo, pelo Espírito Santo, que é o outro Consolador.
Hoje, o Espírito Santo atualiza Cristo ressuscitado e comunica a vida em Cristo ressuscitado. É certo que é uma loucura a cruz e o meio pelo qual o Espírito se nos revela, mas esta não é um fim em si mesmo, porque a cruz revela o imenso amor de Deus e o significado do Evangelho como anúncio de salvação em Cristo crucificado. Do mesmo modo que o Espírito impregna totalmente a existência terrena e a futura, escatológica de Cristo, assim também o Espírito opera em relação ao crente, que é cristão, porque participa da unção de Jesus, isto é, participa do Espírito Santo. O homem crente e batizado é repleto pelo Espírito Santo, porque é vida no Espírito, e enquanto for, fica no Espírito. A comunhão com Cristo é o Espírito Santo, diz Santo Ireneu. Por isso, é necessário viver no Espírito, para que possa tornar-se ao modo de Cristo, Cristiforme, corpo de Cristo. Porque só o Espírito Santo que vive no coração do homem pode, por sua vez, revelar Cristo através dele. Por conseguinte, pode dizer-se que o homem se torna testemunha de Cristo na medida em que está cheio do Espírito. E, portanto, é portador do Espírito. Só no Espírito Santo é que nos podemos tornar imagem de Deus em Cristo, tornados Cristo. Como Cristo é a imagem do Pai, assim também o Espírito é a imagem do Filho, pelo qual, se o possuirmos, também teremos o Filho. São Cirilo de Alexandria diz: a comunicação do Espírito Santo dá ao homem a graça de se modelar segundo a plenitude da imagem da natureza divina. E aquele que recebe a imagem do Filho, isto é, o Espírito, possui por isso mesmo toda a plenitude, ou seja, o Filho e o Pai estão plenamente nele. E de que modo é que o Espírito se nos comunica hoje, visível, presente, real, palpável? E Igreja, nos mistérios que a Igreja nos revela. Diz Santo Ireneu, mais uma vez, onde está a Igreja, está também o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, está também a Igreja e toda a graça. Quer a relação entre o Espírito e a Igreja, quer as relações existentes entre o Espírito e Cristo, não são exteriores, mas apresentam-se como uma relação interior, essencial, de modo a constituir, formar a Igreja. Santo Ambrósio diz que a Igreja foi construída pelo Espírito Santo. Enquanto corpo de Cristo, isto é, enquanto multidão daqueles que se tornaram um só corpo, ela é Igreja porque é obra do Espírito. É de facto o mistério da unidade entre o uno, que é Cristo, e os muitos, que são os crentes, os seus membros. E esta unidade significa Igreja, do mesmo modo que a obra do Espírito é edificar a Igreja na unidade. A Igreja é, portanto, o mistério de comunhão no poder do Espírito, que é comunhão. É Espírito de comunhão do Pai e do Filho. Para o Espírito constituir a Igreja não é um facto que está feito e acabado, não. É algo que é pessoal, constante, comunicável permanentemente na vida da Igreja, na vida de cada membro da Igreja, que continuamente acontece, continuamente, pela palavra e pelos sacramentos, atualiza e torna presente Deus, presente Jesus, e pela vivência dos carismas, pela vivência dos ministérios, pela atualização dos dons de cada um, mas, sobretudo, através da caridade. É o sinal visível do Espírito agindo. Por isso, quando nós não amamos o próximo, não agimos em caridade, matamos o Espírito. Com pecado. Não ajudar o próximo, matamos o Espírito, que queria agir e não age no outro. Não haveria males no mundo que não fossem curados. Se nós cristãos arregaçássemos as mangas e fôssemos em ajuda do próximo, em ajuda daquele que precisa, quando não fazemos, estamos a ocultar, a matar o Espírito. A Igreja, nesta presença do Espírito, é sacramento, sinal, instrumento da união com Deus e da unidade de todo o género humano. Diz o Concílio Lumen Gentium.
logo as primeiras frases desta Constituição Apostólica. É nela, na Igreja, que o homem pode procurar e descobrir o Deus verdadeiro, assim como é por seu intermédio que o projeto de amor de Deus pode dar-se a conhecer a cada um. Se não houvesse Igreja, aquilo que foi deixado por Jesus Cristo não nos chegaria na garantia da verdade. Da verdade de Cristo, da verdade de Deus, na verdade do Espírito. Porque é o Espírito que é a verdade e a garantia da comunicação na verdade. Nem tudo o que foi escrito a propósito de Jesus, mesmo na altura em que foram escritos os Evangelhos e as cartas apostólicas, é fiel, é digno de crédito, porque o Espírito não o inspirou e não o comunicou como tal. Encontramos aquilo que se chama os escritos apócrifos, aqueles que falam desses factos. Algumas coisas são verdade, as outras não são. No seu todo, não podem ser consideradas como palavras. Não têm nelas a garantia da fidelidade ao Espírito que a Igreja conhece e que a Igreja se alimenta como garantia deste critério de verdade. Por isso, não podemos escutar da outra palavra que venha da parte de Deus que não seja a contida na Escritura. E este é o sentido da evangelização. Evangelizar é a graça e a vocação da própria Igreja, a sua identidade mais profunda. Ela, a Igreja, existe para evangelizar, quer dizer, para pregar e ensinar, ser um canal, o dom da graça, o dom do Espírito. Por outro lado, como escreveu João Paulo II, dizia ele, no limiar do novo milénio, os cristãos devem pôr-se humildemente diante do Senhor, interrogando-se sobre as responsabilidades que lhes cabem também nos males do nosso tempo. Na verdade, a época atual, a par de muitas luzes, apresenta também muitas sombras. Perguntava o Papa como calar, por exemplo, toda a indiferença religiosa que leva tantos homens de hoje a viverem como se Deus não existisse ou a contentarem-se com uma religiosidade vaga, incapaz de poder chegar a Deus, incapaz de confortar e de aquecer a vocação do homem. A isto há que ligar também esta difusa tendência para perder o sentido da existência humana no campo dos valores, da ética, da vida e da família. É preciso que os filhos da Igreja, dizia o Papa, em que medida estão eles também tocados pela atmosfera, os cristãos, deste relativismo e secularismo ético? E que parte da responsabilidade devem eles reconhecer quanto ao progressivo alastramento desta irreligiosidade, desta falta de sentido religioso, por não terem manifestado o genuíno rosto de Deus pelas deficiências da sua vida religiosa, moral e social, por não serem vida no Espírito. A Igreja deve, portanto, evangelizar e também re-evangelizar um mundo descristianizado, secularizado. Ora, a evangelização nunca será possível sem a ação do Espírito. O Espírito é o agente principal da nova evangelização. Sem a intervenção do Espírito, nem a catequese pode sequer realizar-se. Todos os catequistas sabem que a primeira ação que devem fazer é invocar o Espírito para que o Espírito lhes comunique aquilo que têm que dizer, aquilo que devem dizer, aquilo que devem testemunhar àqueles que diante deles estão, para ouvir, testemunhar o amor de Deus. O próprio Jesus assim fez. A sua missão de Jesus, tal qual nos é apresentada por São Lucas, é uma obra do Espírito Santo. O Atos dos Apóstolos realça esta eficácia da ação do Espírito na pregação dos apóstolos. Mas o Espírito não dispensa a colaboração do homem. Os apóstolos, diz São João Crisóstomo, não desceram da montanha como Moisés, trazendo nas mãos tábuas de pedra. Saíram do cenário com o Espírito Santo nos corações e na voz, e oferecendo por toda a parte estes tesouros de graça, de sabedoria, de esperança, dons espirituais. De facto, foram pregar por todo o mundo como se eles próprios fossem a lei viva, como se fossem animados pela graça do Espírito Santo. A primeira obra do Espírito, que é Espírito de Comunhão, consiste em tornar a Igreja cada vez mais sinal do amor de Deus, do amor trinitário de Deus. É o Espírito que faz com que cada membro da Igreja seja um ser em relação amoroso, cuja identidade se exprime na lógica da comunhão, na lógica da solidariedade. Por isso, se o crente quiser ser autêntico, não poderá deixar de tornar-se Igreja,
e viver a comunhão como estilo de evangelização, manifestando aquela unidade que tem a única fonte no Espírito. A missão da Igreja é, portanto, tornar atual, sinal, fermento desta universalidade da presença de Deus no Espírito. Por ser comunhão e unidade na diversidade, a Igreja é sinal de salvação, é comunhão na diversidade, é diálogo com a sociedade. A Igreja deve, portanto, ser sinal profético da verdade com amor e reconciliação no mundo. Outro lugar da presença do Espírito é na nossa vida, na vida dos cristãos. Diz São Paulo na carta aos Romanos 8,14: os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se por um lado não é simples dizer que é o Espírito Santo, por outro lado, constatar a sua ação na vida daqueles que se deixam transfigurar por ele, não é difícil. Efetivamente, o Espírito transfigura, transforma de tal maneira a vida do cristão, opera uma mudança tão profunda no seu ser, que não pode passar despercebida na vida das pessoas. Os padres do deserto do século IV, quando queriam sublinhar que um monge ou qualquer batizado era um homem de Deus, diziam simplesmente que era um pneumatóforo. Pneuma quer dizer espírito, não é? Foro é transportar. Era um que transportava o espírito. Era o espírito ambulante. Isto é, um portador do espírito. Presença do espírito ambulante. O portador do espírito é aquele que vive a lei da aliança. O homem que passa do velho modo de ser para o novo modo de ser redimido por Jesus Cristo. Presença do Espírito. E de que modo é que acontece esta vida nova? Diz o Catecismo da Igreja Católica: a graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, de nos lavar os nossos pecados e de nos comunicar a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. E pelo batismo, pelo poder do Espírito Santo, nós tornamos-nos parte da paixão de Cristo, morrendo para o pecado e nascendo na ressurreição para a vida nova. Esta é a vida nova. Esta é a ressurreição que acontece cada vez que a infusão do Espírito acontece nos vossos grupos. É a ressurreição atualizada em cada um. Somos membros do seu corpo, que é a Igreja, os sarmentos enxertados na videira, que é Ele, que é Cristo. A tradição da Igreja chama esta obra santificadora do Espírito divinização, ou deificação, expressão usada na tradição oriental. E refere-se expressamente à comunicação do Espírito Santo. João Paulo II escreve este propósito. Na divinização, a teologia oriental atribui um papel muito especial ao Espírito Santo. Pelo poder do Espírito que habita no homem, a deificação, a divinização, começa já na terra. A criatura é transfigurada e o reino de Deus é inaugurado. É uma clara alusão ao que escreve Santo Atanásio. Por meio do Espírito, todos nós somos chamados participantes de Deus. Começamos a fazer parte da natureza divina mediante a participação no Espírito. É por isso que o Espírito diviniza aqueles em quem se torna presente. Querem melhor? Querem melhor que isto? Serem deuses. A sério? Querem melhor do que viver no Espírito? Acho que neste momento o Espírito está a falar o coração de muitos de nós. E o que é a graça? A graça santificante? Esta é a presença do Espírito no homem. Porque se é certo que os cristãos são participantes da natureza divina pelo batismo, isto só é possível mediante a santificação no Espírito. Carta de São Pedro, 1 Pedro 1, 2. São Paulo, por ser lá aos Efésios 2,18, diz: por meio de Cristo, podemos, uns e outros, apresentar-nos ao Pai, num só Espírito. Ser santo significa o quê? Significa participar da natureza de Deus, por meio de Cristo, do Espírito Santo. Por isso, ser santo, nesta condição humana,
não é andar de mãos postas, cabecinha de lado, com a convicção de que não tem pecado. Não, é ter esta humildade que só o Espírito santifica, mas que vive permanentemente na busca da fidelidade ao Pai. O Pai e o Filho também estão comprometidos na santificação do homem. Primeira carta aos Coríntios 12, 4 a 6. Mas é no Espírito Santo que os homens, que não têm uma santidade como Deus substancial, podem ser por participação na santidade de Deus. Somos santos no Santo. Somos santos pelo Espírito na santidade do próprio Deus. Sem o Espírito, somos estrangeiros e hóspedes, diz São Paulo. Mas nele, tornamos-nos concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Efésios 2, 19. Efetivamente, esta realidade obedece uma dinâmica de vida que está em crescimento contínuo, porque o Espírito cresce em nós continuamente, sempre que nós deixamos. Porque o Espírito em nós é semente, é germe de vida. Não é dada na totalidade, é-nos colocada a semente que germina. E por isso o Espírito é germe de vida em nós, germe de santidade. Pouco a pouco, com a nossa colaboração, desenvolve-se a transformar o cristão noutro Cristo. O Espírito, enxertando-se nos cristãos como semente de vida, faz nascer a vida em Cristo ressuscitado. É um processo de cristificação, deificação, espiritualização. No Espírito tem um início, uma finalidade, tem meios que conduzem ao seu reconhecimento, à defesa dessa santidade e, eventualmente, ao culminar desta santidade na integração plena em Deus, pela salvação eterna. E o que é então ser santo? O que é esta participação na vida do Espírito? É termos o pensamento de Cristo. Deus, por Pai, por meio do Espírito, volta a fazer que Cristo habite no coração do homem, no lugar em que nasce toda a vontade e a ação. Em Cristo, também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Carta aos Efésios 1:13. Em Cristo ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. A fé, dom amoroso de Deus, é precisamente aquela realidade a partir da qual e pela qual o Espírito é comunicado e com ele é comunicada a vida em Cristo. São Paulo insiste muito nisto. Não se pode aderir à pregação da fé sem o dom da própria fé, que é concedida pelo poder do Espírito Santo. Por isso, o ato de fé só é possível pela graça interior que o próprio Espírito interiormente nos suscita, para podermos viver na fé. O Espírito alimenta, aprofunda, interioriza, torna pessoal esta fé, ativando a palavra da pregação, ajudando a escuta da palavra, desvendando o sentido da Escritura, e desse modo ele dá testemunho em cada um para poder aquilo na fé. E o primeiro efeito deste processo de animação da fé pelo Espírito é o de fazer com que o homem adira ao Espírito, à pessoa de Cristo, com todo o seu ser, aceitando-o como Senhor da sua vida, Mestre da sua vida, aderindo por inteiro à mudança de vida. Vida nova em Cristo, vida nova no Espírito. O cristão animado pela fé muda de atitude diante do mundo e da realidade, olhando e interpretando cada coisa através dos olhos do Espírito. É ele, o Espírito, que ajuda a discernir o que na história se opõe ao plano de Deus, que abre o coração aos mistérios de Deus, para ver a vida com os olhos de Deus e interpretar os acontecimentos com a vontade de Deus. Para falar dos dons do Espírito, não usamos linguagem usada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito ensina, falando das realidades espirituais. Fechado em si mesmo, o homem não é capaz de aceitar o que vem do Espírito de Deus. Para ele isso é loucura e não pode compreender que são dons, que são coisas que só espiritualmente se podem entender. Mas nós temos o pensamento de Cristo. Carta aos Coríntios 2, 12 a 16. Sob a ação do Espírito Santo, o cristão percebe, portanto, esta lógica da fé. Não se baseia em sabedoria humana, mas na manifestação que reside no poder do Espírito, que fundamenta a sua fé. Por outras palavras, para captar o coração do Evangelho, a lógica de Deus, que é oposta à lógica dos homens, segundo a qual a vida nasce da morte, reinamos servindo
e tornamos-nos felizes na medida em que somos capazes de nos dar aos outros sem calma nem perigo. Ora, é esta mesma linha, pensada por Cristo no seu comportamento, que nós somos convidados a viver. E o que é a vida em Cristo no Espírito? É uma vida de filhos. Este germen de vida que o Espírito nos inocula-nos em cada um de nós foi acolhido pela fé nos sacramentos. É a vida de filhos, pela qual o cristão, incorporado em Cristo pelo Espírito, vive, torna-se semelhante àquele com o qual se identifica o Espírito. Os cristãos, pelo Espírito, sobem até ao Filho e, através do Filho, ao Pai, tornando-se filhos no Filho. E é o Espírito que nos torna filhos no Filho. Assim, nesta conformação contínua com o Filho, cresce a imagem do Filho em nós e, paralelamente, também os sentimentos filiais. O Senhor é o Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí existe a liberdade. E nós, que com a face descoberta refletimos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nesta mesma imagem, cada vez mais resplandecente para a ação do Senhor, que é o Espírito. Segundo aos Coríntios 3, 17 a 18. Então, pedi para acabar, que não me disse nada. A próxima não vem cá. Obrigado. Vou só falar-vos da renovação interior do Espírito, muito mais do que vos dizer, mas ficará para outra ocasião. Esta novidade do Espírito em cada batizado é a de começar a construir um novo ser espiritual, o povo de Deus. Todos os crentes, ao tomar parte nesta riqueza do Espírito, que começou com o batismo, expirou com a unção crismal, implicam-se nesta dimensão carismática em toda a comunidade cristã. É o Espírito que derrama em cada crente uma multiplicidade de dons em ordem ao serviço comum. Realça-se a variedade dos carismas, dos dons, no interior da Igreja, por ação do Espírito. Em virtude da obra do Espírito, esta riqueza carismática do povo de Deus torna-se expressão comunitária e pessoal, em cuja base está a descoberta da vocação batismal, do anúncio do Evangelho e na autenticidade da opção de vida segundo o Espírito. Se o Espírito é o Senhor e dador da vida, da comunhão eclesial, se é tarefa da Igreja atualizar na história esta presença do Espírito, do encontro de Deus com o homem, compreende-se então que seja o cerne da vida da Igreja, que tem origem e significado os dons do Espírito. É na Igreja que a riqueza dos dons espirituais se associa a esta diversidade de ministérios, de carismas, orientados para a realização do crescimento da comunidade na plenitude da verdade. Na sua história, a Igreja viu surgir muitas formas carismáticas que animaram a comunidade. Os pais e fundadores destes movimentos e ordens religiosas tornaram visível a ação misteriosa do Espírito. A característica destes movimentos é de uma abertura renovada à pessoa do Espírito que dá a vida. Destes dons que se inserem na descoberta da experiência da centralidade diária da palavra como guia de vida. Mas na base da força inovadora desses movimentos está a importância da comunhão de vida. Isso nos é pedido hoje, em que conhecer-se e encontrar-se para caminhar juntos constitui aquilo que nos move como crescimento de vida nova, como santificação. Estes movimentos, ao inserirem-se na vitalidade extraordinária da Igreja, constituem um sinal do Espírito, sobretudo em relação à necessidade de viver a radicalidade da fé, sobretudo em viver na existência concreta, como espirituais, como possuídos pelo Espírito Santo. O cristão assim, possuído pelo Espírito, é fermento. E só possuído pelo Espírito, só vivendo no Espírito, é sal. Só com a luz do Espírito é luz para os outros. Só dá sentido à sua vida aquele que é
possuído pelo Espírito. O Espírito é de tal modo o coração da vida cristã, a sua própria respiração, que não se trata de ser devoto do Espírito Santo, mas de viver e respirar o Espírito Santo. A graça santificante não é uma coisa, mas é a própria vida de Deus. É a vida de Deus que chega ao coração do crente. É o dom do Espírito. É a presença da qual o pecado se mantém afastado. E só entra o pecado na nossa vida quando deixamos ser do Espírito. Aí o pecado atinge todo o drama, porque é a morte espiritual do homem. O Espírito é morto dentro de nós. E por isso, a salvação não é fruto de uma conquista humana, mas o acontecimento da relação íntima com Deus, que se inscreve nesta experiência da filiação divina. Deixar-se conduzir pelo Espírito significa acolher o dom de Deus, como condição de viver na sua vida finita, na fragilidade, na doença, como testemunho do amor de Deus. E é aqui que se situa a responsabilidade de cada crente convidado a viver como testemunha da caridade. Chamado a construir relações novas com os irmãos e com todos os homens, o crente realiza a sua identidade, que se qualifica sobretudo como caminho para a liberdade, para uma experiência do Espírito. Libertar-se para amar. Termino então no final do dia de Páscoa. Jesus, o Senhor ressuscitado, na primeira aparição, soprou o seu alento de vida sobre os apóstolos, dando-nos o poder de vencer o pecado. Quer dizer, o ódio que condena à morte os inocentes. Dá-nos o poder de manifestar a misericórdia do Pai, que chama os filhos sempre à reconciliação e à paz. 50 dias mais tarde, que é proposto ao povo, não é apenas uma lei santa, mas acolher o Espírito de Jesus, Espírito de amor e de vida. Porque a nova aliança não pode reduzir-se a uma lei, a qual só tem sentido na liberdade do amor. O Pentecostes, mais do que um ponto de chegada, é um ponto de partida, num caminho cheio de muitas dificuldades. Caminho como o de Jesus, em direção à sua Páscoa. Vitórias e fracassos, inseparavelmente. No seguimento dos apóstolos, com toda a Igreja e com a comunidade dos cristãos, o novo povo de Deus, nós avançamos por este caminho, revestidos da força do Espírito. Como podemos então reconhecer hoje os sinais deste contínuo trabalho do Espírito Santo? À partida, por dois caminhos. O primeiro, uma maior participação e empenhamento dos leigos, todos nós, homens e mulheres, conscientes da sua responsabilidade na missão da Igreja, no anúncio do Evangelho, na caridade. O segundo, não menos importante, é esta solidariedade crescente com os pobres e famintos, com os doentes, os desempregados, os deslocados, os que estão sós. Tal como Pedro acolhia na manhã de Pentecostes, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto ou da Ásia, constatamos com alegria que muitos cristãos dedicam a sua vida ao acolhimento dos pobres, dos imigrantes, dos que estão sós, numa missão verdadeiramente de Pentecostes. Que o Espírito Santo seja hoje e sempre a nossa luz no caminho da verdade e do amor, no seguimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aleluia.